O que deixou provado pra mim é que ele não se importa com o país, se importa com o poder. Ô, Paulinho, e eu queria saber de você, você que faz análise política como um todo, né? Você acompanha todos os lados, sabe, e tal. E o Léo, ele vai entrar pra política, né? Vai. Você O que acha... você quer ver ano que vem? Vou vir deputado estadual. Você Tá acha que o Léo, ele ganha mais estando com Missão, que é o partido do MBL, ou estando fora, num PL da vida? Que o Léo tem bastante hater lá, hein, Léo? O pessoal tá... Não, bastante pior que não, viu? Os haters do O MBL, Missão, ele né? foi concluído? Conseguiu abrir mesmo? Tem todas as assinaturas, tá? Agora acho que falta uma última etapa, acho que até novembro, se não me engano, no máximo sai. Já tá certo. 14, parece que já tá certo o número 14. Bom, eu, na minha opinião aqui... Ô, Paulinha, você vai votar pelo menos em mim, né? Que você é minha amiga, né? Não. No Missão não dá. Não dá, gente, não dá. Não dá. Com todo respeito, se não fosse no Missão, eu juro que eu votaria. Não dá. Eu tive uma decepção muito grande com a MBL. Eu vou falar aqui. Você era uma MBLista? Cara, eu aprendi política junto com eles. Que foi quando eles surgiram nas manifestações de 2013, pelos Sim. 20 centavos. Foi quando eu comecei a me interessar por política e eles surgiram naquela época. Que nunca foi pelos 20 centavos. Que nunca foi. Mas assim... eu gostava das ideias, eu acompanhava tal, e até a eleição de 2018 tava tudo alinhado. Só que a partir do momento que virou a eleição e eles voltaram as costas pelo aquilo que eles apoiaram desde então, o Bolsonaro, por exemplo, me acendeu o alerta. Falei, mas tudo bem, cada um tem sua opinião, Sim. não tem problema. Aí quando chegou a pandemia e eles processaram o Bolsonaro por causa de um churrasco, eu falei, ai gente, aí não dá. Não dá, porque... Se você tá a favor da liberdade, você não consegue processar o Bolsonaro por causa do churrasco e ser a favor da liberdade do mesmo jeito. Não dá, não consegue andar das duas coisas. Então aí que eu comecei a falar assim, não dá. E assim, eu sei que você gosta muito dele, mas o Renan Santos, eu não gosto. Mas você daquele cara. concorda? Por exemplo, eu já falei sobre isso, tá? Eu sou totalmente contra, como o Dória fez, de soldar empresa e tal. Deram multa aí, gente que... O cara tinha um restaurante, ele não tava com o restaurante aberto. Ele tava lá limpando o restaurante, porque você precisa limpar. Senão vai ter bicho, barata e tal. Você cria um problema, inclusive, de saúde pública. Aí o cara foi lá, não abriu, tava limpando e multaram eles. Eu sou totalmente contra isso. Mas, por exemplo, eu, se fosse presidente, eu não iria colocar uma vacina como essa obrigatória, como colocaram. Mas eu ia dar o exemplo. Eu ia falar assim, ó, eu vou tomar. Mas o Bolsonaro não colocou, não queria que fosse Sim, mas quando ele obrigatório. faz quando ele faz um churrasco, o exemplo que ele tá passando como presidente é ruim. Isso pra mim que ele errou muito. O exemplo dele sempre foi muito ruim. Eu acho que não, eu acho que ele tava sendo coerente. Então, pra mim, porque assim, é o seguinte, eu vou falar... Porque se ele tivesse pregando, fecha tudo e fizesse Não, não. churrasco, aí ele tá... Mas não é fechar tudo. É você chegar e falar assim, ó, gente, a gente não vai obrigar ninguém a fechar nada, mas, por favor, todo mundo que pode, fica em casa, não faz aglomeração, não faz festa e tal. Então, eu vou dar o exemplo. Eu, como presidente, eu não vou ficar indo em festa, porque eu não quero obrigar ninguém a fechar, mas eu vou dar o exemplo. Então, essa seria a minha atitude. A gente tem que agir pela educação e não pela força. Mas é aí que eu acho que ele deu exemplo do que ele tava pregando. Então, mas pregar que durante a pandemia as pessoas se reúnem e mais gente morra, isso pra mim é estúpido. Entendeu? Da parte dele, ele fez uma estupidez. Mas assim, você não precisa da outra vez que a proibir. gente conversou, você falou que era errado a gente denunciar, que tinha gente que denunciava, lembra? Sim, denunciar. Denunciar, e aí, agora? Verdade. Você comentou até que você foi denunciado, lembra? E você Sim. tava fazendo churrasco Sim. em casa. Pra mim, a remessa... E eu expliquei Tava por quê. só o Bolsonaro e a mulher dele, pô. E eu não sou o presidente da República. Mas eu, por exemplo, sou contra fazer esse tipo de denúncia, até porque a pessoa não tá denunciando o traficante quando ele vê. Então, Não, mas olha, eu às vezes acho eles que erraram, foi- né, nessa denúncia. Eu acho que foi moralmente errado o MBL fazer isso. Mas ele, se fosse uma pessoa comum, sim. Mas ele como presidente... Mas quer ver, aí você fala assim, por exemplo, o MBL deu as costas pro Bolsonaro. Mas não deu. O Bolsonaro deu as costas pra promessa que ele fez pro MBL. Qual promessa? Por exemplo, a gente tem um videozinho aí, que saiu até agora. Pode colocar esse? O do 38? Ver o que você acha. Ó, esse vídeo aí, ele deu uma viralizada também, ó. Ele é engraçado, o 38. Aliás, obrigado, ó.
É mais desonroso do que dar a bunda publicamente, ele ser eleito dizendo que vai combater o PT e colocar no STF dos petistas. Isso é a coisa mais desonrosa que ele podia fazer. Se ele se matasse, seria menos desonroso. Se ele virasse viado publicamente, assumisse o cara como marido dele, seria menos desonroso do que o que ele fez. Bolsonaro foi eleito pra combater o PT ou pra indicar petista ao STF. Ele foi eleito pra defender a família ou passar pautas feministas. Ele fez exatamente o oposto. Não é que ele faz o que ele quiser. Eu concordo que ninguém faz o que quiser. O problema não é que ele cometeu um erro. O problema é que Bolsonaro não teve um ato de homem. Zero, nada, não tem uma lei. Bolsonaro passou lei reduzindo a maioridade? Não. Bolsonaro passou lei criando armamento civil, ele revogou o desarmamento? Porra nenhuma. Nada, nenhuma promessa de campanha o cara cumpriu, velho. O PT tava humilhado, bicho. A Lava Jato tava chegando em Toffoli em todo mundo. O que ele fez? Foi lá beijar Toffoli e indicar o estagiário de Toffoli pro STF. Não foi isso que ele fez ou não? Eu passo. Mentira o que eu tô dizendo. Pô, você vai lá, O cara que trabalhou com Toffoli 12 anos escreveu o livro dizendo que o Toffoli é o maior brasileiro vivo, que ele é terrivelmente evangélico, não é isso o nome do cara? Me bota o petista na PGR, me bota o petista no STF, né? O cara, em vez de colocar o armamento... Falar que é petista demais, né? Não, mas tudo bem, mas não é que a gente queria. Inclusive, ele demais. prometeu a vaga pro Moro, que não fosse a melhor pessoa do mundo, né? Mas o cara, em vez de colocar o armamento civil pro projeto de lei, o cara me coloca lá por decreto. O que aconteceu no primeiro dia que o Lula ganhou a eleição? Primeiro dia, num domingo. Derrubaram esse decreto. Então, assim... Não, ó, eu entendo. Existem pontos que vocês não discordam. É que ele prometeu e não cumpriu. Ele foi o contrário. Não, Os 5 mil reais de imposto de renda que ele prometeu, não colocou. Não, eu entendo. Tem coisas que vocês não concordam que ele fez, que ele deixou de fazer, tudo bem. Mas mesmo assim, não dá pra falar que é a mesma coisa que o Lula. Isso você tem que concordar comigo. Não, eu concordo. Eu concordo com isso. Isso eu sempre discuti também com o MBL. Só que ele sempre fortalece o PT. Aí depois veio, em 2022, o Lula versus Bolsonaro. Aí, pra mim, eles oscilaram. pregar o voto nulo não dá. Mas você concorda como o Bolsonaro deixou na mão, deixou pra trás todo mundo que apoiou ele? Então, assim, coisas absurdas. Por exemplo, Mesmo Flávio... assim, não dá pra pregar o voto nulo. O Flávio Bolsonaro... Ó, não tem como a gente comparar o Nunes Marques, André Mendonça com o Flávio Dino e Zanin. Eu concordo, mas vamos lá. Aí a gente coloca o Bolsonaro ganhava a eleição. Legal, ele ganha a eleição. O Brasil ia estar, acho que nessa merda tão ruim? Não, ia estar um pouquinho menos pior. Mas ele ia fazer alguma reforma estruturante? Como fez? Então, o Bolsonaro meteu dezenas de leis feministas. Ele acabou com a vida do homem. Você tá tendo uma diminuição de natalidade absurda na Europa. As pessoas não estão mais tendo relacionamento e não estão mais tendo filhos. O Brasil tá abaixo disso. O Brasil, que até pouco tempo atrás tinha 6 filhos por mulher, chegou até 8 filhos por mulher, hoje acho que tá em 1,48. Ninguém mais se relaciona, ninguém quer ter filho, e o Bolsonaro é muito culpado por isso. Ele acabou com... Ser homem no Brasil, você já nasceu errado se você ser homem. Hoje, se você é mulher, você sabe disso. De vez em quando, é normal uma mulher dar uma loucura na cabeça da mulher. É normal, você sabe disso. Aí se eu chego... Uma vez ao mês? Uma vez ao... Não, mas deve que seja o ano. Aí se dá uma louca em você, eu chego pro você, peraí, Paulinha, você tá ficando doida. Eu vou preso por isso agora. Graças ao Bolsonaro. Porque é violência psicológica contra a mulher. Então você vai preso hoje por qualquer coisa. Se a mulher apontar pra você e falar, não gostei da tua cara, você vai pra cadeia. Tudo bem. De novo, ainda assim não é pior que o Lula. Ainda assim não iguala ao Mas não é a solução. E ele entrando, ele acaba fortalecendo. Mas em 2022, ou era um ou era outro. Mas aí entrava o Bolsonaro, sabe o que ia acontecer agora em 2026? Voltava o Lula. Então a gente precisa... Lula não é opção, porque sempre o mas Bolsonaro... Mas a gente não sabe. Assim... Não, sim. Fazendo um exercício, obviamente. Eu entendo que você não gostou de diversas coisas, mas assim, por pior que seja tudo isso que você falou, não é igual o Lula. Ele é pior. Se fosse o Beelzebub presidente, o Lula era pior. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Não tenho dúvida. O Beelzebub não é tão criativo quanto o Lula. Por isso que eu acho que você é muito mais honesto do que o MBL, porque o MBL não foi capaz de admitir isso em 2022. Não, mas isso... a gente tem várias divergências no MBL. Várias. Pra mim, pregar... Porque assim, o que acontece? Mas que eles... O MBL, Sim. ele... O que deixou provado pra mim é que ele não se importa com o país, se importa com o poder. Foi isso Pelo contrário. Ó, eu tô falando isso Sim. de uma pessoa que apoiou, uma Sim. pessoa que gostou. Sim. Então, assim, não é que eu sou uma pessoa que sempre odiou e que tô com um monte de pedra na mão pra atacar. É uma pessoa que se decepcionou Mas com o aí que movimento, tá. entendeu? Sabe Se o que foi? decepcionou lá atrás, Sim. faz muito tempo, e conforme veio passando o tempo, eles não conseguiram reverter o que foram me provando. E quando pregou voto nulo,
O que passou pra mim, a visão que me passou foi assim, nós nos importamos mais com o nosso projeto de poder, porque o Bolsonaro está atrapalhando. Enquanto o Bolsonaro estiver ali, Sim. nós não vamos conseguir colocar o nosso projeto de poder, porque ele tá roubando a direita. Então, quando a gente prega voto nulo, igual os dois, nós somos melhor do que isso. Nós vamos colocar o nosso ali. Certo. Entendeu? Então, se eles quisessem o bem do país, mas eles teriam botado um Bolsonaro. Como o Moro fez. O Moro, ele saiu do governo implodindo. Sim. Ele não tinha motivo pra apoiar Bolsonaro mais. Certo. Mas o perigo do Lula era tão grave, que fez ele voltar atrás e ir lá no segundo turno e apoiar. Era isso que eu esperava dele. Mas sabe qual foi o maravilhoso do Lula ter ganho essa última eleição? É uma coisa que eu sempre falava antes, sempre falei. Tem coisa podcast maravilhosa falando, não, pô. Tem uma coisa maravilhosa do Lula ter ganho essa eleição. Porque eu sempre falei, eu fui num podcast, acho até com o Miorim que vinha aqui, que ele falou assim, porque o Lula foi o presidente mais liberal do mundo. Eu falei, meu, você é retardado? O Miorim tá bravo, falei, hein? você tá louco? Né? Eu falei, meu, o Lula fez isso, fez aquilo, fez... E o pessoal tava achando, um monte de gente, antes do Lula ter ganho essa eleição, grande parte dos brasileiros achavam que o Brasil, ele foi bem a partir de 2003 por causa do Lula. E o Brasil foi bem apesar do Lula. Falei assim, então agora vamos ver. Agora vamos ver sem moeda estabilizada, sem bunda commodities. Vamos ver se o Lula tem capacidade de fazer alguma coisa. Agora ficou provado pra todo mundo que o Lula é um lixo. Isso foi muito importante. Se a gente tiver um pouquinho de inteligência, a gente descarta o Lula. Então, qual que foi? Eu também, eu não votei nulo. Tá? E eu nunca preguei o voto, Por nulo. isso que eu acho que você é diferente deles. Mas eles estavam certos. Porque no final eles conseguiram mostrar quem o Lula era. Tá se escolando a eles. No final das contas, no final das contas, eles conseguiram mostrar que a ideia deles foi o seguinte, ó. Vai ser, numa escala de ruindade, vai ser 100 com Lula e vai ser 90 com Bolsonaro, tá? Vai ser uma merda do mesmo jeito, um pouquinho menos merda. Não. Só que o Lula, ele nunca vai ter esse estigma do canalha Você que ele acha é. mesmo que o Lula é 100 ruim e o Bolsonaro é 90? Mas o que, No fundo o que, do que o seu Bolsonaro coração fez? Lá, quando você olha no espelho e fala, é Mas quase o que o a mesma Bolsonaro coisa. fez de bom pro Brasil quando ele foi presidente? Ele falou, ó, isso que ele fez foi bom. Não, mas olha as estatais, tava tudo dando Não, lucro e pera agora. lá. Mas O Lula é tá só você- colocando o Brasil no colo É só da você China, não da roubar. Rússia, É só do você Irã. não roubar pra estatal dar lucro. Não, tudo bem. Legal. Então, só de não roubar... Bacana. já Mas não tá- adianta só isso. Eu acho que o pior de tudo é a política externa, gente. Ele tá jogando o Brasil Não, a inteiro. política externa do Lula foi patética, mas a do Isso Bolsonaro que é o também mais não foi grande Eu acho coisa. assim, a economia tá péssima, tá Sim. tudo muito ruim, tá indo mal. Mas assim, o que ele transformou a política externa nesses últimos 3 anos é surreal. É que assim, coisa a ruim gente que é. precisa, como eu já A falei... gente tá com a pior crise diplomática com os Estados Unidos da nossa história. Sim. O Bolsonaro fez coisas que eu acho muito legal. Por Ó, exemplo, superávit, controle fiscal. boa, por exemplo, minha habilitação vale 10 anos, graças ao Aí, ó. Bolsonaro. Eu Não, acho que- agora você que não apoia vai ter que renovar a cada 5. A sua régua. Eu acho, não. E eu faria convicto. Sem problema nenhum, se a questão é essa aí. Mas assim, tem coisas que eu acho que ele fez que é bacana, mas são micro coisas. O Brasil, ele tá assim, já falei sobre isso. Se você tá com um hematoma na perna, você passa uma pomadinha. Se você tá com uma fissura, você tá com um corte, você vai ter que fazer uma sutura. Se tá gangrenando, tem que amputar. Não tem jeito. O Brasil tem que amputar. Então, um cara como... Não só o Bolsonaro, um cara como o Tarcísio vai ser a mesma coisa. O Tarcísio é um cara, eu acho ele super competente como engenheiro. Então, ele é o cara para fazer obras de infraestrutura, até para você ter linhas de trem nesse país, seria maravilhoso. Mas o que o Tarcísio vai fazer se a gente vai ter, em 2027, 100% do orçamento comprometido com as despesas obrigatórias? Ele não vai conseguir fazer nada. Ele vai ter que fazer um corte, assim, absurdo. Então ele vai fazer um negocinho do Centrão, então ele vai fazer um banho-maria igual o Bolsonaro. Se não vier um partido igual o Missão quer fazer, não, vamos chegar aqui, vamos declarar guerra contra o crime, Mas, ó, vamos cortar os contratos inúteis. Tá, tudo bem. Vamos voltar pra realidade. Vocês acham que realmente vocês vão conseguir chegar com os 2 pés na porta e conseguir fazer tudo que vocês estão fazendo? A política brasileira amarrou absurdamente Tipo assim, a polícia. Se então, mas você vamos ser desamarrar a realistas, polícia... assim. Vocês acham que o Bolsonaro não conseguiu? Você tá falando que o Tarcísio não vai conseguir, mas vocês vão conseguir. Absurdamente. O Bolsonaro, ele teve uma das maiores reduções. A comunidade LGBT. Você teve a menor redução de assassinatos de trans da história. E o que o Bolsonaro fez pra isso? Só discurso. Só o discurso que ele fez, agora a gente vai matar e não sei o quê, que não aconteceu nada disso, mas só o discurso já botou medo.
E você teve a maior redução da história de assassinatos de transexuais. Cadê os transexuais comemorando? Nunca comemoraram. Tá? Agora imagina se você tira as amarras da polícia que o STF colocou, se você deixa o BOP agir, por exemplo, se você Como deixa que a missão pretende fazer isso? Mas você tem que tirar essas amarras. Você tem que fazer impeachment de ministros, você tem que colocar novos ministros, a gente vai ter direito de colocar Não, mas novos isso ministros. isso aí é o Senado Você que vai faz. ter, sim, mas você vai ter, lógico que você vai ter que colocar senadores, você vai ter que articular como os senadores, como o Kim, sendo o único, o Kim é o único Vamos falar deputado do federal. Kim. O Kim, essa semana, Sim. fez um projeto de lei para criminalizar discursos extremistas. Boa, é pra colocar comunista na cadeia. Não, não é isso só que você- comunista. é. Não, É o que ele a gente colocou fascista, comunista, tal, por 16 anos, 16 anos acho que é na cadeia. Vocês acham que a esquerda, poderosa do jeito que ainda é, vai olhar pra todo mundo, você, eu, Sim. você, todo mundo aqui vai fazer os bandos de fascista, cadeia? Mas não é já o que tá acontecendo? Só que agora a gente quer colocar os outros. Aí o E os não, aí bolsonaristas o estão Kim vai lá e defendendo faz os um outros. projeto de lei com o establishment sendo de esquerda, poderoso do jeito que tá, assim. Mas a gente não consegue já na próxima eleição tirar esse establishment? A gente não consegue trocar o presidente? Pra mim é certeza que o Lula não ganha a próxima eleição. Pra mim é certeza. eu te falei, eu acho que eu não tenho essa certeza. Você não tem? Você acha que o Lula tem chance? Eu Pra mim, a única chance que o Lula teria é se o Bolsonaro concorresse com ele. Pra mim, é olha, certeza que o Lula não ganha. Você acha que teve censura o ano passado? Você vai Imagina ver o o ano que próximo, é. vem. Mas eu acho que você não acha que o Nepal foi um alerta? Acho que não. Você acha que o Brasil não? é Não, o muito... Brasil é muito pacífico. Então, o pessoal fala, o Brasil é muito pacífico, o Brasil é muito grande. Legal, mas tem que pensar que um quarto da população, só um quarto da população tá aqui só em São Paulo, concentrada. Eu acho que o pessoal talvez vai pensar um pouquinho mais. Não sei, eu acho que é o A população Salvador. não é armada, a não ser que as facções queiram entrar junto. É, mas você viu. É. Vamos fazer isso, comprar arma é legal. Mas o Paulo, você vai votar no Léo, Paulo, ou não? A Paulinha, Hã? eu não Vamos lá esperaria votar no essa Léo, não? facada nas costas da Paulinha. Eu expliquei. Eu tô brincando. Eu expliquei É o direito porquê. seu. Eu expliquei Eu o sei. porquê. É uma coisa assim que eu acompanhei a criação do MBL e eu me decepcionei muito. Pra você ter uma noção, quando eu não achei certo o Arthur Duval perder o mandato. Não, isso é um absurdo. Eu não achei certo. Absurdo, absurdo. O outro que passou a mão nos peitos lá Eu achei da deputada. não horrorosa, aconteceu nada. deplorável, moralmente. Tipo assim, eu não gostaria nem de ser amiga dele. De uma frase tão É, pior que ele é gente horrorosa, boa pra cacete. Você conhece horrorosa ele, né? que ele falou. Não conheço. Não conhece? De tão Vou te apresentar. De tão horrível que é a frase que ele falou. Juro por Deus, eu não quero nem ser amiga dele, porque é deplorável. Mas aquilo foi uma mensagem privada Sim. entre amigos. Se o Bolsonaro não pode ser condenado pelas mensagens privadas, ele também não deveria ter perdido o mandato. Sim. Ele não deve. Isso que lá é uma coisa privada dele, que veio a público e não deveria ter vindo a público. Deplorável, condenável, horrível, não gosto, não Não, tudo mas de ele mais fala errado, isso, mas que a ele não mensagem deveria dele ter é. perdido o mandato. Ele não tá feliz com aquela mensagem. Agora a gente Eu sabe não que posso ser hipócrita, defender o Bolsonaro nisso e não defender a liberdade de expressão do outro. a gente sabe, tanto homem quando se junta, como mulher quando se junta, pra falar besteira, sai coisa dali pra pior. A gente sabe. Eu entendo, É? eu entendo. Por isso que eu acho que, assim, é horroroso. E, assim, ele vai sair pro resto da vida, Sim, né? sim. Mas Vai já ser- também ele vai poder se reeleger, né? 8 anos, né? É, mas acho que a próxima eleição ele já vem. 8 anos já passa rápido, né? Quando vai ver.